Você já se perguntou por que resolução e grade são tão importantes no pixel art? Ou na verdade o que é essa resolução? Bom, é o que nós vamos falar aqui hoje. Tudo bom com vocês? Aqui é o Rômulo. Bem-vindo a mais um vídeo da Sharpax. Eu vou falar de um tema que muita gente tem dúvida quando está iniciando o pixel art. Ou até mesmo gente que já desenha há tempos tem dúvida ainda em qual resolução utilizar. E essa grade que o pessoal usa, para que eles usam, qual a sua utilidade na hora de criar ali os seus desenhos. Bom, primeiro então eu vou falar sobre a resolução. Em termos simples, é a quantidade de pixel em largura e altura de uma imagem. Simples assim. Veja, por exemplo, esse desenho do Super Mario World. Esse desenho, ele tem aqui 15 pixels por 28. Significa que ele tem 15 pixels na sua largura, e essa daqui, e 28 na sua altura. E é muito comum o pessoal que está fazendo os desenhos, eles não criam uma tela de desenho no exato tamanho que ele vai criar o seu personagem, como um exemplo aqui na criação de um personagem, porque aí eles criam, olha só, um tamanho um pouco maior, no caso aqui 32 por 32, para que tenha espaço na hora de criar outros sprites, outros desenhos animando o seu personagem. Eu estou dando um exemplo aqui de uma animação de um personagem, mas isso se aplica a qualquer tipo de desenho. Quem aqui já sentiu a frustração de tentar desenhar ou fazer um trabalho digital com o mouse? Eu sei que também já passei por isso. O controle preciso muitas vezes parece impossível e parece até limitar a criatividade. Uma mesa digitalizadora é o que você precisa para ter liberdade para fazer seus desenhos. A Wacom On é a escolha certa para ter um ótimo desempenho e um excelente custo-benefício. Uma das mais vendidas do mercado e a que eu recomendo para todos os artistas iniciarem. Eu disse iniciar, não iniciante, pois com ela você poderá fazer dos mais simples aos mais avançados trabalhos. Com uma tecnologia avançada de sensibilidade e ajuste de pressão, ela é prática, portátil e funciona perfeitamente com todos os softwares do mercado que eu conheço, além de ser uma das marcas mais renomadas do mercado, a Wacom. Não perca mais tempo sofrendo com o mouse. Vou deixar o link na descrição dessa mesa digitalizadora e aproveita que está com um valor excelente. Falando um pouco mais sobre resolução, você joga algum jogo de computador, é muito comum você ir lá nas configurações do jogo, em vídeo, e alterar a resolução 1920 por 1080, 1080p, 144p. Que números são esses? Vamos lá. Esse 1920 por 1080 são 1920 pixels por 1080 pixels. Esse 1080p significa que ele está na resolução Full HD, ou seja, 1080p é Full HD, 1440p é a resolução 2K, 2160 é a resolução 4K. Quando você for ver algum vídeo no YouTube, até mesmo esse vídeo aqui, você tem a opção de você alterar a qualidade do vídeo. Isso significa que quanto mais pixels, ou seja, 1080p, 1440 ou 720, 480p, significa que vai ter menos pixels na tela que você está assistindo, seja no seu computador ou no seu celular. É por isso que assistir um vídeo no seu celular em 480p, a resolução ela fica bacana, ela fica ok, só que se você coloca na tela do seu computador, ela fica muito quadriculada. Significa que o seu monitor, e normalmente monitores de 23 polegadas, 21 polegadas, tem uma resolução muito grande. Você colocar ali 480p, vai dar para ver os quadradinhos ali tentando se renderizar e ajustar o seu monitor. E se você notar, esse 1920 por 1080, 1280 por 720, 854 por 480, 640 por 360, ele tem uma proporção que é 16 por 9, que é a mesma proporção do seu celular e a dos monitores, que é 16 por 9. No caso do celular é 9 por 16, que a gente vê sempre na vertical. Agora tem ainda aqueles monitores que é o famoso ultra wide, né, que ele tem a proporção 21 por 9, que é aquele famoso 2560 por 1080. É interessante porque se a gente quiser uma resolução Full HD em um monitor ultra wide 1080p, em vez de ser a resolução 1920 por 1080, seria 2560 por 1080, porque ele está na proporção 21 por 9 de ultra wide. Mas se deixar, vamos falar muito a fundo desse assunto técnico e vamos fugir do tema do vídeo. Por que eu falei tanto sobre resolução? Porque no pixel art, escolher a resolução da sua tela é escolher o tamanho da sua tela perfeita para o seu desenho, o desenho que você quer fazer. Não existe um padrão específico de qual tem que iniciar, não. É o desenho que vai te atender. Para o que você quer fazer? Você quer criar um personagem? Quer criar um cenário? Então você começa ali da sua tela. Ah, Romulo, qual que é importante então da grade? Já que você falou tanto sobre resolução, que grade que é essa que o povo fala? Você notar nessa tela que eu fiz do Mario, eu coloquei aqui uma grade de 32 por 32. Olha só, eu estou ativando e desativando a tela aqui, ó. Vai ver que ele está separando em 32 por 32
por 32. 3 sprites aqui nesse exemplo. Isso é muito importante para você que está fazendo um desenho para aplicar em algum jogo. Se você for utilizar animação frame a frame, né, você tem que criar ali uma matriz com vários desenhos para que quando você passar para o software, você está desenvolvendo seu jogo, seja Unity ou Unreal, qualquer outro, você vai enviar numa matriz mais ou menos assim, desse formato aqui, ó. Todos os desenhos da animação do seu personagem, ele vai estar desse formato, e se você ativar a sua grade, ela vai separar certinho os desenhos. Isso vai facilitar demais para quando você for aplicar no seu jogo. Então essa é a importância de utilizar a grade. E como que você tem acesso a essa grade? Eu estou usando o software do EasySprite, mas você pode usar qualquer outro software que tem também essa grade. O atalho aqui, e no Photoshop também é o mesmo, é o Ctrl A, do lado do número 1, desses numerais em cima do teclado. Então você também pode ter acesso aqui em editar, preferências, grade. Tem aqui, ó, você coloca guia visível ou guia não visível. A minha está visível aqui, eu posso ativar e desativar ela. Tudo bem, agora como que eu escolho uma resolução certa para o meu desenho? Como eu já falei, não existe uma regra para isso. Uma dica bacana que eu sempre gosto de fazer é o que? Se você quer fazer, vamos supor que você quer, eu quero criar aqui um cenário para o meu jogo. Por onde que eu começo? Vou te dar uma dica. Comece pelo personagem. Faça o personagem e depois que você fizer o personagem, coloca o personagem na tela e aí você cria o cenário ao redor dele. Assim você vai descobrir a resolução bacana que você vai precisar ter para o seu jogo. Ou seja, você colocou o personagem e você ajustou ali o zoom, e você colocou o personagem e aí você criou o cenário ao redor dele. O mesmo exemplo aqui é o caso do Mario. Você coloca o personagem e aí você vai e coloca o cenário no fundo. Algo bacana sobre resolução, qual resolução utilizar. Quanto maior a sua tela de desenho, mais detalhes você pode colocar e mais complexo fica o seu desenho. Isso não necessariamente significa que o seu desenho vai ficar mais bonito ou vai ficar mais feio. Porque falando de pixel art, onde os pixels, né, eles têm que estar visíveis, eles têm que ser notados para esse estilo de arte, a qualidade do seu desenho parte muito mais do ponto onde você cria um estilo de arte e aí você utiliza uma resolução que vai atender o seu estilo de arte, como por exemplo aqui no Super Mario World ele utiliza uma resolução. Nós temos outros exemplos como o jogo Casme, que é uma arte muito bonita de um artista brasileiro que é o Glauber. Nós temos também o Celeste, também de um artista brasileiro que é o Pedro. Então assim, você pode ver a diferença, o tanto que o personagem ele está quadriculado aqui e a diferença desse personagem aqui do Casme. Mas não significa que um é mais bonito que o outro, ainda que nós estamos falando de gosto aqui, né? Mas significa que o Celeste ele tem um tema, ele tem um estilo de arte próprio para o seu jogo, e o Casme também ele tem um estilo de arte próprio para o seu jogo. Então vai muito mais de você utilizar o seu estilo de arte e a resolução atender o seu estilo. Se você quer muitos detalhes, resolução alta. Se você quer poucos detalhes, resolução baixa. E você está criando um jogo também? Você está criando seus desenhos? E fala aí, qual a resolução que você mais gosta de criar os seus personagens? Deixa aí no comentário e compartilha com a galera. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e curta ele, ative o sininho para que o YouTube entenda e te mande as notificações sempre que eu postar novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!